Cara, a gente tava falando aqui sobre questão de mercado, né? Acho que é muito interessante, porque tem mercado que, cara, é no máximo dois players, né? Exemplo, tem o Google, o cara domina o mercado de acessar a internet. Tem o Facebook, que domina o mercado de rede social. Sei lá, tem o de mobile, por exemplo, Samsung e Apple. Pronto. Mas existem outros mercados que são fragmentados, né? Acho que é isso que a gente tá falando, né? Eu, particularmente, antes queria ter a ideia revolucionária, que mudava o mundo. E eu tô nesse momento de, pô, não preciso ter a ideia que vai revolucionar o mundo. Eu posso ter uma ideia que gere valor e que agregue o mundo, né? E a gente também tava falando sobre olhar o concorrente também, né? Então eu tô tentando agregar tudo aqui, uma síntese de tudo que a gente falou, né? Também falando sobre olhar o concorrente, o rastro dele. Só que às vezes o concorrente tem um cenário totalmente diferente do que a gente, né? Ou do uma que nós. perspectiva, né? Ou uma perspectiva, exato. E aí, a gente tava falando sobre forças nossas, né? Pô, a gente tem a nossa força interna. E, cara, no nosso bastidor, a gente tava falando sobre uma força interna sua, que é a cultura, né? Que você tava falando. Pô, às vezes uma pessoa ali tá no atendimento ao cliente, às vezes ela tem um conhecimento sobre, sei lá, sobre vendas. Às vezes ela não quer só atender, ela quer fazer uma venda, né? Eu acho que é legal isso, que é uma cultura empresarial, que é uma força interna. Que, cara, isso o concorrente nunca vai saber. E aquela verdadeira força, aquele verdadeiro potencial, né? Isso tá no teu DNA, provavelmente. Isso. Tá, E é isso que eu quero saber mais de você. Não, tem duas coisas legais relacionadas a isso. Uma cultura propriamente dita, né, que eu já vou comentar, mas tem uma coisa que eu ouvi o Caíto Maia falar uma vez, ele falou assim, cara, eu não mando mais o pessoal que faz o design dos meus óculos participar dos eventos de design, de exposição e tal. Porque volta todo mundo viciado querendo fazer a tendência. Verdade. Como que eu vou criar Interessante pra tendência caramba. se eu só fico olhando pro concorrente? Então, se eu só fico olhando pro concorrente, a tendência é eu tentar ficar imitando ele. Então, eu, por exemplo, eu tento acompanhar os movimentos do mercado, mas eu também tento, ao mesmo tempo, me distanciar um pouco dos meus concorrentes. Porque senão eu vou ter o vício de ficar tentando, não, puta, ele fez isso, por que será que ele tá fazendo isso agora? É uma dicotomia interessante, assim, cara, e aí, fazer ou não fazer? Eu tenho que estar presente o suficiente para entender os movimentos, mas eu tenho que tentar evitar ser contaminado pelo que ele está fazendo. Né? E aí, sei lá, né? Eu tenho alguns concorrentes, eu não sei se eles enxergam, por exemplo, o que a MLabs está fazendo com esse negócio de encontro de operadores, né? Não sei o que passa na cabeça. Eu tenho muito... Tá gastando dinheiro Os caras estão apenas vísceras, né? Estão ensinando os outros a fazer o negócio deles. Mas o bacana é o seguinte, né? Na verdade, uma parte da pergunta do Renan, né? É sobre o recrutamento interno. Ou seja, você pegar talentos, acho que foi isso que você perguntou, Sim. né? Pegar talentos que estão em outras áreas e entender como é que elas podem se encaixar. Sim. E aí um elogio de novo, né? O que ele faz lá. Tá elogiando o cliente, hein? Não, elogiar o cliente é foda. É Uma foda. conta Você extra. não vai pagar a conta. Ele vai pagar a conta. Não é. É porque é o seguinte, na verdade, assim, a gente vê bastante, né, as pessoas contratarem sempre A-players e não darem oportunidades para as pessoas crescerem, né? A prata da casa, né? Exato. E ele tem uma questão lá interna que é o seguinte: primeiro, ele contrata pessoas de soft skills fortes e depois treina os hard skills, ou seja, vai dando capacitação e tal. Tanto é que nós temos uma universidade corporativa interna, nós estamos desenvolvendo juntos. E aí, dentro disso, ele também está capacitando pessoas para outras áreas. Então, eu tenho um cara bom aqui que pode ficar ali, uma pessoa boa aqui que pode chegar ali. E isso está acontecendo bastante internamente também. O que acontece lá, né, assim, para mim sempre foi chave para um sucesso de um negócio, né? É a gente ter pessoas boas, motivar elas a se movimentarem pela empresa. Então hoje a gente tem 3 sonhos na MLabs, que o número 1 é que a empresa seja desejada por quem tá lá queira ficar e queira permanecer, não querer sair de lá, e quem tá fora querer entrar na empresa. Então, isso tá no plano deles anual de motivação, tá lá realmente um driver lá nos OKR. É um driver, é um OKR foda. E é o número 1, não é assim, o número 1 não é ter mais lucro, não é crescer mais, não é ter 90% de market share, não. É ter uma empresa que as pessoas queiram entrar e que as pessoas que estão não queiram sair. E isso envolve remuneração, envolve ambiente, envolve um monte de coisa. Tem um que eu adoro, né? Quem tá fora queira vir para a empresa. Eu acho isso foda. Cara, tem que ser hot, né? Não, eu acho tem que ser hot. Tem que ser hot, exato. E o nível de atendimento UOL, né? Que vocês fazem nível lá. de atendimento UOL, Aí queria que você falasse sobre isso. E aí o que acontece? A empresa é formada por pessoas. Então, se eu não tiver pessoas boas trabalhando, eu não vou crescer, né?
E aí, dentro dessa filosofia, a gente tenta contratar as pessoas que têm soft skills fortes, que é o que o Márcio estava falando. E aí, cara, se ela quer estar no suporte e quer ir para o marketing, cara, se eu tenho uma pessoa que está alinhada com a cultura, que sabe o que a gente tem que fazer, como tem que fazer, porque tem que fazer, atende bem o cliente e tal, ela tem que estar no marketing, ela vai saber comunicar o que a empresa precisa. Aprender a editar vídeo, ela vai aprender. Agora, aprender o que a empresa deseja, aprender a se comportar, isso é muito mais difícil. Com certeza. Né? Então, a gente tem uma política, tanto dentro do processo seletivo da contratação das pessoas, quanto de remanejamento interno muito forte, né? E de reestruturação de processos também. Eu sou muito bitolado em processo, né? E aí acontecem umas coisas mágicas, assim, né? Até um exemplo. A gente tinha no suporte 260 atendimentos por dia, mais ou menos. E aí tinha uma pessoa do suporte, por acaso, que eu tinha me comprometido com ela a levar ela para o marketing. E eu coloquei um objetivo para o suporte para diminuir o número de atendimentos, melhorando a forma como a gente atendia os clientes. E aí, quando você leva um desafio para uma equipe, a primeira coisa que eles refutam, que eles chegam, né, falam assim, como que a gente melhora o atendimento? Tem 260 atendimentos, a gente só tem X pessoas, tem que pôr X mais 3, porque X mais 3... Força bruta. É boa e velha força bruta. Aí eu falei, não, vai ser X menos 1, porque eu me comprometi que ela vai para o marketing, ela vai para o marketing. E aí agora a gente tem que organizar o processo. E, cara, nosso nível de atendimento melhorou com menos pessoas. A gente reorganizou o processo, foi de 260 para 140, né? E como isso? Cara, equipe focada, equipe engajada, equipe entendendo que os movimentos estão acontecendo para melhora da empresa, melhora das condições e compram a briga quando o negócio está ruim para viver o tempo de bonança. Então, eu acho que esse é fundamental, assim.